minha gente? Tá chegando na sua casa aí. Programa PHE. Arrebenta aí. Pra que deixar escondido o Cristo que vive em mim? Se quando canto que vivo, o mundo pode me ouvir. Não consigo segurar esse fogo santo abrasador. Faz nascer um novo ser que vem dizer aquilo que eu devo fazer. Faz nascer um novo ser que vem dizer aquilo que eu devo fazer. Escondido o Cristo que vive em mim. Se eu canto que vive, irmão, o mundo pode me ouvir. Não consigo segurar esse fogo santo abrasador. Faz nascer um novo ser e vem dizer aquilo que eu devo fazer. Faz nascer um novo ser e vem dizer, banda PHN com vocês. Faz nascer um novo ser e vem dizer aquilo que eu devo fazer. Faz nascer um novo ser e vem dizer aquilo que eu devo fazer. Faz nascer um novo ser e vem dizer, e faz nascer um novo ser e vem dizer aquilo que eu devo fazer. Seja muito bem-vindo, galera PHN. Que bom ter você de novo, hein? Que bom que nós entramos na sua casa e que bom que esse momento Deus reservou para nós, tá certo? Seja muito bem-vindo, o programa PHN é para você que busca a santidade, que luta pela santidade e que decidiu abandonar o pecado, beleza? Banda PHN, boa noite, galera. Beleza? Essa turma toda terça-feira aqui com a gente, né? Lembrando que tem reprise do programa PHN na TV Canção Nova aos sábados, mesmo horário, sabia? 10h30 da noite. Sábado, 10h30 da noite é a reprise desse programa, tá bom? Terça-feira, 10h30 e sábado, 10h30 da noite. O programa de hoje tá maravilhoso, tá? Tem uma história muito linda que nós vamos contar pra você, tá certo? De um cara que, a história desse cara, padre, é um milagre, né, padre? Boa noite. Boa noite, Pita. Deus abençoe. Amém. É um milagre. É isso aí. Uma história, um verdadeiro milagre. Você vai... a gente reflete bastante, né? Quando a gente pensa sobre a morte, a gente começa a pensar melhor em como a gente tem levado a nossa vida. E nesse programa também nós teremos uma música inédita, tá bom? Que é uma resposta de todos nós aqui do programa PHN, todos nós que eu digo, todo mundo mesmo, todos envolvidos, uma resposta àquilo que infelizmente aconteceu no Chile esses dias atrás, né? Nós estamos dando uma resposta como cristãos sobre esse fato, e nós fizemos uma música bem bacana. Nesse programa você vai conferir em primeira mão, tá bom? A música tá linda e você vai ver, beleza? Ô padre, hoje nós vamos falar sobre São João da Cruz. Hoje um conteúdo bem bacana para os jovens, né? A gente tem medo de falar da morte, né, padre? Muitos têm, eu não tenho não. É porque a gente tem... a gente tem medo de falar da morte porque a gente tem medo de morrer, acho que deve ser isso, né? É isso, né? Ou então não está preparado para a morte, né? Também. Ó, aí é o perigo. É isso aí. Então, não vamos demorar muito não, tá certo? Eu quero chamar esse irmão querido de comunidade, está se preparando aí futuramente, logo logo, se Deus quiser, um futuro sacerdote da nossa igreja, um sacerdote da Canção Nova, meu irmão de comunidade. Eu tenho um carinho todo especial
para com ele, tá bom? Deixa eu vir mais pro meio aqui para recebê-lo e você saber de quem eu estou falando. Quer saber quem? É ele, meu querido amigo, meu parceiro, meu irmão de comunidade, William Guimarães. Chega pra cá, meu irmão. William Guimarães, meu irmão, seja bem-vindo, querido. Muito obrigado, Peter. Alegria estar aqui e poder dividir essa história que contagiou a nossa comunidade, contagiou o Brasil e que fez bem a tantas pessoas. Isso aí. O William, ele já foi em outros programas aqui da Canção Nova, como ele bem disse, né? Foi contar a sua história. Só que aqui no programa PHN, nós tivemos uma experiência já nos bastidores de uma maneira diferente demais, de sentir e relembrar essa história. Mas antes da gente começar a contar essa história toda, né, que foi um grande milagre, nós experimentamos um grande milagre, né, e o milagre tem várias facetas e ela se manifestou na sua história de um jeito, e a gente vai falar sobre isso também. Mas, William, você veio de onde, William? Qual que é a sua cidade? Sou natural de Três Pontas, sou de Minas Gerais. Venho de uma família de 4 irmãos, uma família também muito religiosa, sempre muito católica, né? E foi de lá que eu vim, interior do estado de Minas Gerais, uma cidadezinha pequena. Quanto tempo daqui, William? 3h30, 4 horas daqui de Cachoeira. Como é que você conheceu a Canção Nova? Canção Nova eu conheci através do grupo de jovens. Entrei para o grupo de oração já lá com 12, 13 anos. E nós íamos muito para cá nos acampamentos, né? E foi naquela época, ano de 2000, 2001, que eu conhecia a Canção Nova, mas nem imaginava de vir para cá 10 anos depois, né? Conheci a Canção Nova, fui caminhando no grupo de oração, até que por fim Deus me pescou para cá. Quando Deus pescou você, William, agora já a gente vai vir um pouquinho para frente, depois nós vamos voltar um pouquinho para trás, vamos indo, vamos voltando. Quando Deus pescou você, William, você já imaginava, você já sentia que talvez Deus te chamava a uma vocação sacerdotal, ou você descobriu isso só depois que você entrou na Canção Nova? Já, na verdade foi o sacerdócio da Canção Nova que me encantou. Ah, você já estava se sentindo atraído ao sacerdócio. Sim, existia dentro de mim aquele desejo de me dar mais para Deus. Já estava no grupo de oração, já estava no Ministério Universidades Renovadas, eu sou formado em Biologia. Na ocasião, então, eu ajudava no Ministério Universidades Renovadas, na renovação carismática, mas faltava algo. Aquilo que todos nós experimentamos, né? Você, os irmãos de comunidade, falta algo. Dentro de mim, meu coração anseia por algo maior, por me dar mais a Deus. Sobretudo, o sacerdócio sempre me encantava muito. E foi assistindo uma ordenação da Canção Nova, do hoje Padre Anderson. Assistindo em loco, não? Pela televisão? Em casa, pela TV. Assistindo a ordenação do Padre Anderson, Padre Arlon, Padre Bruno, uma leva de padres nossos. Aquela ordenação foi um checkmate assim, na minha vocação, para que de fato eu desse o meu sim para Deus. Eu me lembro que naquela ordenação Dom Alberto dizia que ela gerava novas vocações, muitos jovens eram alcançados por ela. E o Padre Jonas fez, isso foi em 2007, final de 2007, o Padre Jonas fez um apelo vocacional no final daquela missa dizendo: se você é chamado no coração de Deus, você já é padre. Por causa daquela palavra, então eu dei o meu sim e vim, estou aqui hoje, graças a Deus, terminando esse período de formação seminarística. Que coisa maravilhosa. William, fomos para frente, né, para descobrir de onde veio o chamado sacerdotal. Vamos voltar para trás. Voltar para trás, né? O pleonasmo aí. Vamos voltar um pouco no tempo mais uma vez. William, desculpa falar assim, a gente tem mais liberdade, a gente, né, é irmão de comunidade. Eu olho para você hoje e vejo assim, um cara bom hoje, né? E me dá a impressão que esse cara bom, esse cara bondoso de coração, sempre foi assim, né? Bondoso, atencioso, como você é aqui com a gente. Sempre foi assim, o William sempre teve esse coração bondoso, esses braços abertos, esse sorriso aberto. Não assim abertamente, vamos começar com a sua família. Você sempre foi desse jeito? Você traz esse jeito de ser já desde muito tempo na sua casa? Como é que é?
Sempre lutei para ser, né, na verdade. Mas o meu encontro pessoal com Jesus, ele se deu muito cedo. Como eu disse, né? Com 12 anos eu já estava no grupo de oração, vivi a experiência do batismo no Espírito Santo, aquele encontro que esquenta o coração da gente, aquele encontro dos inícios, e foi isso que me formou, foi nesse ambiente que eu cresci. E aí a sua família já... como é que é o relacionamento com a sua família, né? Você já tem a sua característica, a gente sabe, mas como que era a vida familiar? Sempre foi uma família muito boa, muito acolhedora. Meus pais sempre nos educaram muito bem, como eu disse, né? Na fé, na religiosidade. Nos deram uma base muito boa. A presença do meu pai sempre foi muito importante na minha história. Quando a gente falar do testemunho, eu vou tocar um pouquinho nisso, né? A presença dele, a paternidade, o senso de justiça que o meu pai traz, o amor efetivo com que ele cuidou de nós, de certa forma forjou o meu caráter desde lá da mais tenra infância. Eu fiz essa pergunta de propósito, William, porque aqui no programa PHN, principalmente nessa nova temporada do programa, nós temos trazido também para você que nos acompanha histórias de conversão, de mudança de vida e histórias, né, de experiências vividas com Deus que motivam a nossa vida e a nossa busca de santidade, né? E, puxa vida, um rapaz que com 12 anos de idade teve um encontro pessoal com Jesus, uma família maravilhosa, um cara assim, a gente já experimenta isso dentro da comunidade, imagino também que lá na sua casa, antes de vir da comunidade, a mesma coisa, só que, cara, esse cara, bem encaminhado, Deus entrou na sua vida, claro, não estou falando de uma pessoa perfeita não, tá? Mas é só para a gente entender como a busca de santidade, a busca de perfeição, ela tem os seus diferentes estágios, e não só é uma experiência de conversão, aquele cara que sai da droga, né? É uma experiência de conversão cada momento que desafia a gente, né? E que nos lança a querer ser melhor. Encaminhado dentro de casa, uma experiência com Deus aos 12 anos de idade, super cedo, e já na comunidade como consagrado da Canção Nova. E cara, eis que há 4 anos atrás acontece algo que chocou a todos nós, né? O que aconteceu? Narra pra gente esse acontecimento de 4 anos atrás. Sim, um marco na minha vida e com certeza também um marco na vida da nossa comunidade para uma guinada, sobretudo nessa luta pela santidade. Era o ano de 2016, mais precisamente 30 de agosto de 2016. Nós, seminaristas, estávamos em viagem para o Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, onde seria a primeira missa do nosso querido Padre Edson, na cidade dele. E já no finalzinho da nossa viagem, nós viajamos de manhã, no final daquela manhã, o nosso carro se envolveu então num grave acidente. A Kombi onde nós estávamos perdeu o controle numa curva, houve um capotamento e uma colisão com um caminhão. A parte onde eu estava foi a parte mais atingida, nós fomos literalmente esmagados naquela parte, né? Eu cheguei ao hospital naquele dia, na manhã daquele dia, com um diagnóstico de politraumas. Infelizmente, nós perdemos um irmão, faleceu praticamente na hora. Outros também tiveram algumas outras complicações. Mas de todos, o mais grave era o meu caso, porque eu tive fraturas pelo corpo todo, uma fratura muito séria aqui do lado esquerdo do meu rosto, fratura no ombro, 3 fraturas na coluna, minha coluna fraturou em 3 partes e rodou. E as mais sérias eram as fraturas de costelas, porque as minhas costelas fraturaram e perfuraram os meus pulmões. E com isso houve, portanto, uma hemorragia muito severa dentro dos pulmões. Então foi nesse estado que eu cheguei ao hospital aquele dia. Eu fui dado por morto já no final daquela terça-feira, daquele dia 30 de agosto, porque a minha pressão chegou a 0. Os médicos pediram que os meninos entrassem, os seminaristas que estavam ali, para uma possível despedida. Minha família ainda não tinha chegado lá. Como eu disse, eu sou de Minas Gerais, então eles estavam a 10 horas do local onde eu estava. Meus pais chegaram de madrugada. E foi uma noite muito crítica, porque eu entrei naquilo que os médicos chamam de choque hipovolêmico.
quando o paciente perde praticamente todo o sangue do corpo. E por isso a pressão ela não se estabiliza. Ela chegou a 0. Não é? Mas graças a Deus sobrevivi àquela noite, ainda num estado muito grave. O hospital que nos acolheu era um tanto quanto precário. Eles fizeram o que podiam fazer para me estabilizar, mas não tinha muitos recursos ali. E existia um drama muito grande. Eu precisava ser transferido para um hospital maior. A transferência tinha um risco de morte, mas se eu permanecesse ali também eu poderia morrer. E entra aí a fé do meu pai. Meu pai que decidiu, não, vamos transferi-lo. Deus está conosco, vamos confiar, vamos levá-lo para um hospital maior. E meu pai foi o primeiro que vislumbrou o milagre. O primeiro que vislumbrou. Imagina a situação, né? Um filho numa situação dessa, no limiar ali entre a vida e a morte, e tomar uma decisão dessa na fé. Eu já consigo perceber o seu pai muito como São José. Vamos sair daqui, vamos para o Egito, porque senão aqui a gente vai morrer. A mesma atitude que São José teve, recebeu o anjo em sonho e confiou naquilo que Deus estava conduzindo a ele. Uma história muito forte, você já percebeu. E só para a gente encerrar esse bloco, William, porque é uma história incrível, a gente vai continuar no próximo bloco, mas, padre, de repente um jovem viajando ali, com os seminaristas ali, com os amigos, nunca que a gente imagina que vai acontecer alguma coisa desse tipo. Padre, o que acontece? Vem uma situação dessa e a gente precisa... Como é que a gente se prepara, vamos dizer assim, porque a morte é inesperada, né? Como é que a gente se prepara para uma possível morte, né? Imagina... E aí, como é que está a minha vida de santidade? Como é que faz, padre? Então, foi dia 30, né, William? Dia 28 foi junto com o padre Edson, que ele ia para a primeira missa, eu também fui ordenado, né? 2 dias antes. E o William que estava à frente de toda a nossa ordenação, né? Com certeza o William estava preparado, né? Se fosse naquele dia, né? Com certeza Deus estava preparando aí já, né? Mas como preparar, né? Nós temos uma prática na Canção Nova que Dom Bosco fazia com os jovens, né? E Padre Jonas, por ser salesiano, ele trouxe para a comunidade essa prática, que é o Retiro da Boa Morte. E é uma prática onde nós fazemos uma faxina total, tanto externo quanto interno, né? Externo porque nós vamos ver assim, na nossa casa, no nosso quarto principalmente, né? Seja livros, seja roupa, seja papelada velha, né? Ou aquilo que não convém mais a um cristão, que está ali nas minhas coisas também, ou roupas que eu tenho em excesso, ou roupas que eu não uso mais, e aí, nessa questão de roupas, eu vou fazer a caridade, vou doar, porque o Retiro da Boa Morte é um desapego das coisas desse mundo, né? Nós vamos desapegar das coisas, não vamos estar apegados a isso, aquilo, né? E uma faxina interna, nós vamos buscar ali, né? Sempre nós fazemos uma vez ao mês, né? Aqui na Canção Nova, e nós vamos também fazer um bom exame de consciência e fazer uma boa confissão, sabe? Aquela confissão bem feita. Porque nós não sabemos o dia, né? O William não sabia que aquilo ia acontecer naquele dia. Mas quando nós estamos nos preparando dessa forma, confessando uma vida sacramental, confissão, Eucaristia, né, desapegando das coisas, né, aí, quando o Senhor voltar ou nós formos a Ele, nós estaremos preparados, né? Então, claro, aqui é um exercício excelente, né, que o Padre Jonas nos ensina, que é muito bom para nos prepararmos cada dia. Pode ser amanhã. Então, hoje eu vou estar preparado. Confessei, estou vivendo os sacramentos, a Eucaristia, e estou desapegado das coisas. É o estado de graça, padre? Estado de graça. Buscar permanecer sempre em estado de graça. Estado de graça, né? E aí, o outro mês, vou fazer de novo. E assim sucessivamente. É isso aí. Esse Retiro da Boa Morte, a gente, aqui na comunidade, a gente consegue tocar muito
palpavelmente os benefícios desse direcionamento. Graças a Deus nós temos isso aqui dentro da Canção Nova. Nós vamos voltar no segundo bloco, continuando essa história e no limite entre a vida e a morte, o que Deus fez na vida do William, hein? Você quer saber? Daqui a pouquinho a gente volta, tá bom? E você, até quando seu coração vai ficar fechado a Cristo, hein? Deus é a paz que você procura, não esquece disso, beleza? Daqui a pouco a gente volta. Vamos lá, banda? Vamos tocar então, Deus é a paz que você procura. Lembrando que você que é sócio da Canção Nova, você está patrocinando este programa. Você sabia? Graças a você que histórias como essa vão para muitos lares e vão tocar muitos corações. Deus lhe pague, sócio da Canção Nova. Você é jovem? Você já é sócio da Canção Nova? Ainda não? Então vem fazer parte dessa família, tá bom? Deus é a paz. Deus é a paz que você procura. Não importa a tua situação, Ele o chama a toda hora. Dê ao menos uma resposta. Deus é a paz que você procura. Não importa a tua situação, Ele o chama a toda hora. Dê ao menos uma resposta. Na, 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 na. Na, 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 na. Tá bom demais, hein? Tamo junto aí. Oh, todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Oh, todos reunidos na casa de Deus, com cantos de alegria e grande louvor. Vamos celebrar os feitos do Senhor e sua bondade que nunca tem fim. Vamos celebrar Ele. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Vamos celebrar, Deus está aqui. Vamos celebrar, Deus está aqui no meio de nós. Manda aí, banda! Oh! Ei! De novo, da maneira! Aê, beleza demais, viu? Ó, você não segue a gente ainda no Instagram, não perde tempo, tá bom? Tá passando aqui no rodapé. Pega o seu celular agora. Você deixa pra depois, não segue a gente, né? Então faz favor. Segue lá nas mídias sociais, pelo Instagram e manda o seu testemunho também para o nosso e-mail. Quem sabe você vai estar aqui com a gente, né? Beleza? Então vamos lá. Estamos conversando com o William Guimarães, um cara com uma história maravilhosa, seminarista, meu irmão de comunidade, e um acidente inesperado, né, que te fez pensar, te fez viver algo assim, que eu imagino que até hoje você está colhendo os frutos desse momento que você viveu. Você chegou, William, no limite entre a vida e a morte, né? Só falando do acidente, William, em si, porque eu acho que tem muito mais coisas para a gente falar, e muito mais profundas, aliás, mas para a gente entender, para eu entender também, o que você lembra do hospital, William, do momento? Você lembra alguma coisa? O que passava na sua cabeça, cara? Porque você teve, pressão zero praticamente, você foi lá e voltou, irmão. Como é que foi? O que você lembra? Eu não lembro de praticamente nada, nem do momento do acidente, nem dos primeiros socorros, nada. Eu fui acordar no hospital 17 dias depois de tudo que aconteceu. Sem saber onde eu estava, sem saber o que de fato tinha acontecido. As pessoas foram me contando a gravidade da situação, o que tinha acontecido, por que eu estava ali, não é? Porque, como eu disse, a transferência ela foi muito crítica de um hospital para o outro.
E eu cheguei em Itaperuna, que foi a cidade que me acolheu, com uma estrutura melhor, um hospital mais bem preparado, já com uma pneumonia muito severa, que se evoluiu para um choque séptico, que é a infecção generalizada. E aí foi uma das fases mais críticas, que foi quando os médicos chamaram então os meus pais, Padre Roger, que estava lá também, a Heloísa, nossos irmãos de comunidade, para dar a notícia que ninguém queria receber, né? Que naquela noite eu iria falecer, não tinha mais o que fazer. Eles me deram os melhores medicamentos, era o melhor tratamento que podia receber, mas eu não reagia. Então, na noite do dia 6 de setembro, eu entrei nesse estágio crítico, porém, na manhã do dia 7, entra um outro pai, Padre Jonas Abib. E a fé daquele homem contagiou a nossa comunidade, contagiou a minha família, contagiou o Brasil todo, porque o Padre Jonas viu o que ninguém via. Ele viu o milagre. E na fé, ele ligou para minha mãe e disse: olha, Deus nos dará o milagre. Basta que a gente peça o milagre de cada dia. O que nós precisamos pedir para Ele hoje? Vamos pedir aos poucos. E Deus vai completar essa obra. E a partir então daquilo que o Padre Jonas chamou de SOS William. Foi ele que convocou esse momento de oração por você, né, William? Sim, essa convocação a nível nacional, né, pela TV, pela rádio, pela internet. Aquele movimento de fé, de fato, me alcançou e me ressuscitou. Me tirou daquele quadro crítico de morte. De fato, eu estava entre a vida e a morte. Clinicamente, eu fui dado por morto. Agora, William, um outro fato que também eu imagino que deva ter mexido com você, porque é uma pessoa que estava vivendo as mesmas coisas que você, era seminarista também, estava na viagem também. Lembrando que ontem, dia 2, foi o dia dos fiéis defuntos, hoje dia 3, aqui o programa está indo ao ar. Conta dessa experiência que foi você perder um amigo, William. Que grau de proximidade você tinha com o Tiago? E, assim, parece loucura a gente falar isso, mas Deus, ele tem essa capacidade de tirar coisas boas de todas as coisas que nós vivemos. Deus faz isso, né? Esse Deus é maravilhoso. Então, de todas as coisas existe a ação de Deus e existe algo que Deus quer fazer através em nós, né? Conta um pouco dessa experiência, dessa perda deste amigo que você teve. Peter, existiu uma graça naquilo tudo. Ainda que tenha sido a olhos humanos uma grande tragédia. Essa semana eu ainda li uma frase de São João da Cruz, que ele diz que graça é tudo que nos acontece. Então, aquele momento tenebroso não fugiu do controle de Deus. Deus tirou muitos bens para a minha vida e para a vida da minha família, da comunidade, de tudo aquilo que nós vivemos. Eu soube da morte do Tiago quase um mês depois do acidente. Eu ainda estava na UTI, mas já não corria risco de vida. Já tinha acontecido esse movimento todo de oração, eu já estava, graças a Deus, bem, já estava estabilizado. E eu me lembro, o Padre Roger entrou no quarto para me dar a notícia. Ele disse o que tinha acontecido a cada um, e por fim ele disse, então, do falecimento do Tiago, que na viagem estava do meu lado. E naquele momento eu entrei numa grande crise dentro de mim. Por que Deus salvou a minha vida e não salvou a vida dele? Deus poderia ter feito por ele o que fez por mim. De fato, Deus me ressuscitou, me retirou daquele quadro que clinicamente era irreversível. E por que para ele não fez? Por que também ele não ressuscitou? E demorou muito tempo para que eu entendesse que esse porquê nunca vai chegar. Talvez só na eternidade, quando todos os véus caírem e diante de Deus eu vou entender o porquê que aquele irmão faleceu e porquê que eu fiquei. Mas eu precisei mudar a pergunta do porquê eu fui para o para quê.
que Deus podia fazer em mim a partir daquilo tudo? O que de bom aquele sofrimento todo podia produzir na minha vida, na minha família, na minha comunidade? Aí sim eu pude dar um sentido para aquela morte que eu não entendia. Aí sim eu podia descobrir que estar perto da morte nos ensina a viver. A vida fica mais simples, sabe? Você receber a notícia de que você teve a sua pressão a 0, ou que você teve uma infecção generalizada, ou que existia uma nota de falecimento pronta, com o meu nome, alguém que morreu que estava do meu lado. Estar tão perto da morte nos ensina a viver bem. A gente deixa de perder tempo com coisas que não são tão importantes. A proximidade da morte nos fixa naquilo que é o essencial, que é a santidade, que é a vida com Deus, que é a união com Deus. Não tem como dizer que nós somos as mesmas pessoas depois daquele 30 de agosto. Não tem. O que Deus fez em nós, nos chamando à conversão, nos chamando a uma vida de oração mais profunda, nos chamando a uma vida de virtudes, a uma vida coerente, sobretudo a partir da simplicidade e da busca do essencial. Então é o que a morte daquele irmão me ensinou. Deixar o porquê, porque o porquê não vai chegar, mas mudar a pergunta e a partir do para quê dar um sentido. William, você é seminarista, né? Seminarista na Canção Nova, se encaminhando para uma vida sacerdotal. Essa história toda, tudo que se passou, você falou de viver a santidade, viver a coerência com Deus. O que isso... Qual é o seminarista agora? Nós estávamos falando da pessoa William. Agora vamos falar do seminarista William, antes do acidente. E o seminarista William, depois do acidente. O cara que está se preparando para um sacerdócio. O que esse fato mexeu na sua escolha para com a vida sacerdotal? Mudou? Antigamente eu queria ser padre pensando em tal coisa. Agora, puxa, eu quero ser padre para isso. Mudou alguma coisa? Eu não posso economizar mais nada. Eu não tenho o direito de reter mais nada da minha vontade, dos meus caprichos, daquilo que talvez era um projeto pessoal, daquilo que eu projetei como o sacerdócio ideal, entende? A partir de agora, a minha vida, ela é toda de Deus e é nas mãos dele, do jeito dele, da maneira dele, como ele conduzir. O acidente me chamou a uma generosidade maior, sabe? Na entrega, na consagração, nesse desejo de estar aqui todos os dias para salvar as almas, que é a grande avidez do nosso coração aqui na Canção Nova. Consagramos a nossa vida, abraçamos um estado de vida para isso, para que as pessoas sejam alcançadas por esse amor que nos alcançou e assim sejam libertas, salvas, agraciadas pela graça de Deus. Então, o acidente me ensinou que eu não posso perder tempo. Que como seminarista e como futuro padre, eu preciso ter um coração ainda mais alargado, ainda mais generoso, ainda mais entregue nessa bela missão que Deus nos confiou. Bom, nessa história, William, a gente começa a perceber que o milagre, né, a intervenção divina, ela tem vários caminhos. No seu caso, Deus poupou a sua vida. Mas existem outras situações, padre, que talvez a pessoa partiu e Deus é capaz de realizar um milagre, por exemplo, nas pessoas que ficam, nos corações que ficam, né? Como não se revoltar com Deus, por exemplo, padre, diante de uma partida da morte? Como não se decepcionar? É possível ver a ação de Deus em todas as situações? Então, para não se decepcionar com Deus, nós precisamos conhecer o seu amor. Não tem como, diante de um fato talvez trágico, uma morte de um filho,
né, os pais não se revoltarem, se não tem uma experiência com esse amor de Deus, né? Quando nós mergulhamos no amor de Deus, nós vamos entendendo coisas, algumas coisas e outras não. Como ele mesmo falou, talvez lá na eternidade nós entenderemos. Mas eu acredito que isso aí nem vai passar na nossa cabeça de querer saber. Quando nós estivermos face a face com Deus, será Ele em nós, é tudo amor, né? Mas para não se decepcionar diante da morte, e aqui para um pai, uma mãe que agora está nos acompanhando e perdeu um filho, um ente querido, né? Busca se aproximar de Deus. Nós não vamos cobrar que você entenda tudo agora, né? Mas se aproxima de Deus. Quem vai te mostrar é Ele próprio. E Ele vai te mostrar te dando e te oferecendo o amor. E quando Deus vai crescendo em nós, nós vamos entendendo que tudo tem um sentido. Até na morte. Às vezes uma morte trágica. Tudo tem um sentido, né? E vamos nos entregando na mão de Deus e nos preparando, né? E Deus sabe tudo. E Ele vai confortar os corações. Vai mostrar o para quê daquilo. Não o porquê, mas o para quê. Isso aí, eu me recordo inclusive de uma frase de um filme que eu assisti, que é maravilhoso. Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, né? Ver a bondade de Deus em tudo. William, nós estamos nos encaminhando para o final desse bloco. Nós ainda vamos rezar, né? Diante dessa história que você está nos dando a graça de receber, né? Nós vamos rezar por tantas e tantas pessoas que precisam da visita de Deus, né? No final desse programa. Mas fala pra gente rapidinho, William, sobre a sua família. O que mudou na sua casa depois dessa situação que você passou? É um pouco emocionante falar deles, não pode ser que eu chore aqui, tá bom? Mas vamos tentar. Como eu disse, meu pai sempre foi um homem de muita fé. E o tempo todo que eu estava lá no hospital, ele, na minha frente, ele não mostrava o medo de me perder. Quando ele soube do acidente, o Padre Jonas ligou para ele, disse que eu estava no hospital, que ele precisava ir para lá. Ele foi para a igreja e ele pediu para Deus que me segurasse pelo menos vivo, que ele me encontrasse vivo. E Deus fez muito mais do que ele pediu, sabe? E a alegria do meu pai naqueles dias de internação foi uma das marcas que ficaram para sempre dentro de mim e também no seio da minha família. Meu pai, ele sempre tinha uma piada para me contar, era ele que me dava banho no hospital, era ele que ajudava na parte de alimentação, ele, a minha irmã, né? Minha mãe, meu irmão. E ver ali a minha família que deixou tudo lá em Minas Gerais e foram todos para lá e ficaram lá mais de 40 dias comigo, deixaram o trabalho, deixaram os compromissos, os afazeres, foi para mim uma prova de amor tremenda. Então foi esse amor e essa alegria que contou, sabe, também, para que eu saísse daquele quadro de uma maneira tão surpreendente. Eu fui amado no auge da minha inutilidade. Recebi um amor que fisicamente eu não tinha condições nenhuma de retribuir. Um amor totalmente gratuito. A minha família foi para mim reflexo do amor cristão. Do amor que não espera, do amor que suporta, do amor que fica a madrugada toda, o amor que trocava minha fralda, o amor que me dava banho. Quantas vezes meu pai tinha que me carregar, meu pai, minha irmã, meu irmão, porque minhas pernas ainda estavam muito fracas, eu não conseguia andar. E quantas vezes eles ficaram a noite toda em claro ali dentro daquela UTI, rezando, chorando, sofrendo, clamando a Deus pela minha vida. Então, a experiência desse amor gratuito,
desse amor heróico, é o que eu e a minha família vamos levar para o resto da vida. E ainda existem pessoas, infelizmente, que parece que vão arquitetando para acabar com a fé dos cristãos, sabe? Nós preparamos uma música em resposta a esses acontecimentos lá do Chile, em que igrejas foram destruídas, símbolos cristãos foram quebrados, vandalizados, e nós não podemos permitir que acabem com a fé de um povo. A fé de um povo que luta e não desiste, pessoas na UTI, pessoas em estágio terminal, pessoas em diferentes etapas da vida que precisam de Deus e de repente querem acabar com a nossa fé. A gente não pode ficar quieto. Por isso nós preparamos uma música, essa música em resposta a esses acontecimentos, e fica para você também isso. Não deixe ninguém acabar com a sua fé, porque é a sua fé em Deus que te sustenta nos momentos mais difíceis. Nunca esqueça disso. Não permita que ninguém pise na sua fé, porque é a sua fé que te sustenta. Nós vamos para um breve intervalo, e antes de ir para o intervalo, segue essa música que você vai acompanhar em primeira mão aqui no programa PHN. A gente volta já já. Veja bem, o Cristo indo em silêncio, se entregar naquela cruz que para nós é salvação. Veja bem, mais uma vez o tal silêncio, só que agora aquela cruz foi profanada e veio ao chão. E quando se ouvirá a voz de Deus, e quando se verá a poderosa mão de Deus, e quando se ouvirá a voz de Deus, e quando se verá a poderosa mão de Deus, em vão blasfemarão, o Cristo já venceu, o seu poder fará a terra inteira estremecer. Em vão blasfemarão, o Cristo já venceu, e assim será, apenas estará quem professar a fé até o fim. A fé até o fim. Veja bem, o Cristo indo em silêncio, se entregar naquela cruz que para nós é salvação. Veja bem, mais uma vez o tal silêncio, só que agora aquela cruz foi profanada e veio ao chão. E quando se ouvirá a voz de Deus, e quando se verá a poderosa mão de Deus, e quando se ouvirá a voz de Deus, e quando se verá a poderosa mão de Deus, em vão blasfemarão, o Cristo já venceu, o seu poder fará a terra inteira estremecer. Em vão blasfemarão, o Cristo já venceu, e assim será, apenas estará quem professar
você estará. Quem professar a fé até o fim. A fé até o fim. O teu jeito de ser, o teu jeito tão simples de ser, me marcou. Um pedaço de você está em mim. O anel sempre vem, mas de tudo Deus tira um bem. E você, será que você tem aproveitado o tempo que te resta para amar? De tudo Deus tira um bem. Nós vamos rezar cantando essa música no final deste programa, tá bom? Fica aí, porque eu sinto no meu coração já de fato que muitos corações precisam ser reconciliados com a vontade de Deus. Sabia, padre? Se reconciliar com a vontade de Deus. Existe sim vontade de Deus em todos os acontecimentos. Deus queria essa partida, a morte desse ente querido? Não, mas existe uma vontade de Deus para nos salvar, tá certo? Deus não desiste de nós. Estamos aqui tendo a honra de conversar com o William. Estamos chegando ao final do programa, William, mas é uma história linda. O William é missionário da comunidade Canção Nova, seminarista. Há 4 anos atrás teve um acidente trágico, né? Ficou às portas da morte de fato, e por um clamor de oração e por vontade de Deus, né, que tem os seus planos, convocados aí pelo nosso querido Monsenhor Jonas Abib, que nos chamou, nos convocou a esse movimento de oração por toda essa situação. Hoje nós temos o privilégio de conversar com o William aqui e para mostrar para todos nós e para você que está acompanhando que Deus nos dá vários momentos de conversão, porque a gente não sabe o dia e nem a hora que o nosso Senhor vai voltar ou que nós vamos até Ele. Então, desde já, William, eu quero agradecer demais você estar aqui. Agradeço a você por ter vindo. Eu imagino que não é a primeira vez que você está contando essa história. Imagino inúmeras vezes que você contou, né? Seja nos programas da Canção Nova ou para pessoas, né? Mas você dá para perceber que você encara isso como uma missão, né? O que aconteceu com você, você encara como uma missão. E Deus lhe pague por mais uma vez você contar essa história para nós. E em todo o programa PHN, nós trazemos também a vida de um santo que conduz a nossa busca de santidade pelo exemplo. O santo é aquele cristão que deu certo, né? Que já está na eternidade e, graças a Deus, é um exemplo para todos nós. E hoje, o santo que nós vamos comentar hoje, padre, falar um pouquinho sobre ele, é sobre São João da Cruz. E me parece que o próprio William também tem um elo de ligação com esse santo, né? Aí vocês escolhem quem quer falar primeiro, né? É o padre que está ali com a explicação ou o William, que é incrível também a sua proximidade com São João da Cruz, né? Como é que fica? Tá fazendo o trabalho de conclusão, né, da teologia, né? Nele. Vou fazer o TCC no tema de São João da Cruz, né? Por que ele, William? Então eu vou perguntar pro William primeiro, então. Pra ele. João da Cruz entrou na minha vida, eu era muito novo. Foi nesse período lá também, na minha adolescência, 13, 14 anos, que eu tive o primeiro contato com os escritos dele. E o que mais me encanta nele é a sede do céu e o desapego dessa terra. Por isso é um santo que nos ensina a viver em vista da eternidade e a nos preparar bem para a morte. Né? Era um amor apaixonado por Jesus Cristo de uma tal forma que a vida dele foi um contínuo desapego dessa terra. Santa Teresa, que era amiga dele, dizia que São João da Cruz era alguém mais do céu do que da terra. Imagina, irmãos aqui de banda, galera que está aqui, imagina um colóquio entre São João da Cruz e Santa Teresa. Vamos bater um papo aqui, tomando um café. Imagina, padre. Que coisa maravilhosa. Tem gravador naquela época, né? Meu Deus do céu.
E aí, padre, o que mais a gente pode saber desse santo tão Então, claro, querido? depois o William pode entrar aí também, que ele é expert em São João da Cruz. Né, eu quero começar por esse livro aqui, né? São as obras completas de São João da Cruz, né? Nele tem as 4 maiores obras de São João da Cruz. Eu vou só citar aqui poucas palavras cada uma das obras, né? O Cântico Espiritual, que é um poema no qual a noiva, que é representando a alma, a nossa alma, ela vai em busca do noivo, que é Jesus. E ansiosa porque perdeu. Tá? E aí tem o encontro, né? A felicidade do encontro da noiva com o noivo. Né? Da alma, da nossa alma com o Cristo. Né? A Noite Escura, que é outro livro, narra a jornada da alma até essa união com Deus. Né? E essa noite que representa as aflições, né, as dificuldades que a alma encontra ao desprender-se desse mundo, o desapego do mundo, né? E desapegando-se do mundo e unindo a Deus, né? Essa união com Deus. A Subida do Monte Carmelo, que é outro livro que se encontra aqui, que é como a alma subindo o monte, né? Até a alma nessa busca da perfeição, a perfeição que se encontra no cume do monte, mas aí todo o percurso até a subida e tudo aquilo que Deus vai fazendo de mística na alma da pessoa, né, daquele que busca. E a Chama Viva do Amor, que é outro livro que tem aqui, descreve o grande crescimento, né, da intimidade com Deus, ao passo que a alma vai se entregando totalmente ao Criador. Né? E ele é um doutor da igreja, foi chamado do doutor místico da igreja. Mas assim, eu quero falar que esse livro aqui não é para principiante. Aqueles que estão iniciando, eu recomendo. Depois de ouvir o William falando, depois de ouvir aqui, eu quero ler João da Cruz. Não leia logo. Né? Só se você for já quase santo. Mas leia primeiro as moradas de Santa Teresa de Jesus. Como o William falou, eles eram próximos, contemporâneos, eram amigos. Santa Teresa era mais velha do que João da Cruz. Mas quando João da Cruz escreveu tudo isso aqui, todas essas obras, ele já vivia o itinerário de santidade que Santa Teresa tinha. Né? Eles reformaram o Carmelo, né? E eles ali juntos, eles viviam essa busca de santidade. Mas qual é o itinerário de Santa Teresa de Jesus? É a alma que busca essa perfeição, que vai passando por moradas, né? E vai adentrando ao passo as 7 moradas. A 7ª morada é o encontro total da alma com Deus, a perfeição. E aí vá primeiro nesse livro, As Moradas de Santa Teresa. Depois você parte para esses escritos de São João da Cruz. A grosso modo, as 3 primeiras moradas no itinerário de Santa Teresa é a vivência da ascética cristã. E a 4ª morada até a 7ª é a mística. Eu falei que ele é o doutor místico, né? Ele vivia, e esses escritos de São João da Cruz são escritos místicos. Então são escritos daqueles que estão da 3ª morada em diante. Né? Ou seja, a pessoa já tem que ter uma caminhada, uma inserção, né, na espiritualidade, senão a pessoa não consegue entrar no mistério da escrita aí. Claro, Santa Teresa também, totalmente mística, assim como João da Cruz. Mas Santa Teresa, ela fez esse itinerário das moradas para aqueles que estão a partir do início até o grau de perfeição total, né? Mas aqui, o que é ascética e o que é mística? Né? Isso é importante saber. Né? Diante do compêndio da ascética e mística que nós temos na igreja, o Tanqueray, eu tirei aqui uns exemplos bem práticos. Né? A mística, ela pode ser entendida como essa ação santificadora de Deus na alma que se entrega totalmente. Por exemplo, é quando a alma já está tão entregue a Deus, que aí Deus leva a alma para onde Ele quiser. E aí Deus vai agindo misticamente. Aí tem os vários fenômenos místicos, né? Levitação, bilocação. Aí Deus vai fazer na alma o que Ele quiser, porque a alma está tão entregue a Deus. Né? E a ascética? A ascética é a resposta da alma a essa ação santificadora da graça de Deus. A ascética é exercício. Né? É o exercício que nós temos, é o esforço. São os esforços da alma nessa busca de santidade. Né? A grosso modo, poderia dizer que a ascética são esses primeiros passos na busca da santidade. Levando para o itinerário de Santa Teresa, são
as 3 primeiras moradas, a primeira, a segunda e a terceira morada na busca da perfeição. Mas aqui eu quero trazer algo prático, como eu disse, não são escritos de São João da Cruz para principiantes. Mas quem são os principiantes? Conforme o compêndio da Ascética e Mística, nós vamos entender para você saber se você é principiante ou não. Eu não vou aqui entrar nos graus de santidade mais adentro, não, porque... E não fica decepcionado também, não. Porque quando eu li a primeira vez Santa Teresa, eu falei, meu Deus, eu não entrei nem na porta dessa morada, desse castelo. Então, porque o principiante, Peter, não é assim, né? Qualquer um, eu me converti agora, já sou principiante. Não, meu amigo. Beleza, então, não se decepcione, tá? É normal, tá bom? Vamos lá. Principiantes são aqueles que habitualmente, é um hábito, estão em estado de graça. Nós falamos de estar em estado de graça para esperar a morte. É aqueles que é um hábito já está em estado de graça. Estado de graça é o quê? Está longe dos pecados mortais. Eu estou vivendo sacramentos, confissão, eucaristia, eu estou em estado de graça. Mas é aquele que ainda está inclinado aos pecados veniais. Veniais. Só que, esporadicamente, pode cair em faltas graves. Então, veja bem, o principiante é aquele que está em estado de graça. Então, o estado de graça é o quê? Entrou no castelo, conforme Santa Teresa. Até a Renata, diretora aqui, está participando aqui, padre, falando aí, onde que ela está aqui nas moradas. Então, em estado de graça, eu confessei, estou comungando, estou fugindo das ocasiões de pecado, entrei no castelo, né, estou em estado de graça, estou apegado ainda aos pecados veniais, os menores. E, esporadicamente, estou sujeito a cair num pecado mortal. Mas aí vai, busca a confissão e volta ao estado de graça. É aquele que consegue vencer as tentações grandes de pecados mortais. E aquele que foge das ocasiões de pecado. Esse é o principiante, né? Aquele que está no início. Agora, aquele que não está dessa forma, que está mergulhado no pecado mortal, que está caindo direto no pecado mortal, infelizmente não é principiante, mas é como se diz, é uma alma ainda mundana, né? Que está mergulhada nas coisas do mundo. E conforme Santa Teresa, no itinerário de Santa Teresa das Moradas, está fora do castelo. E aí eu quero falar para você, meu irmão, estar fora do castelo é estar fora da graça. E se a morte vem, eu estando fora do castelo interior, eu corro grande risco de morrer e perder perder a salvação. Então, e aí eu já falo para você, está em pecado mortal? Corre, confessa diante do sacerdote, que aí você entra no castelo. Essa primeira morada é perigosa, porque é preciso pular logo para a segunda morada, que é essa dos principiantes, que está ainda apegado nos pecados veniais, mas está lutando. Caiu em pecado mortal, esporadicamente, mas volta à graça e busca novamente essa luta de santidade. E aí depois, a partir da terceira morada, que eu não vou falar aqui, senão vai estender muito, a partir da quarta morada, é Deus que vai guiando a alma. Então, assim, a primeira morada é fácil entrar. A segunda precisa de uma ascética, esforço, continuamente na busca da graça. É esse esforço que nós vamos ter para continuar na graça. A terceira morada aí já vai ser um grau mais adiante, aí depois você estuda lá Santa Teresa. A quarta morada aí Deus já guia a alma. Existem santos de quarta morada, que estão no céu. Então, assim, chegue na quarta morada. A partir de lá é Deus que vai fazer. Os dons místicos, como João da Cruz, teve tantas manifestações místicas da graça de Deus, é Deus que vai fazer. E aí o William pode acrescentar um pouquinho aí, que ele é expert também. Imagina, William, é um doutor místico. Eu acredito que assim, o que ele nos ensina nesse programa, que tem como contexto a morte, é que o santo não tem medo da morte. Porque o santo não vê a morte como um fim, mas como um encontro. São João da Cruz é o padroeiro dos poetas espanhóis. Como um grande melancólico, escreveu muitas poesias místicas. E uma delas ele diz que a morte é o rompimento da tela para o encontro amoroso.
Aquele que é santo, que luta pela santidade, que luta para se manter em união com Deus, não se assusta diante da morte. Porque a morte é a vida, é a entrada para a vida. Santa Teresinha dizia isso na iminência de sua morte, né? Não morro, entro na vida. Porque, Peter, esse mundo não nos satisfaz. A sede de felicidade que nós temos, ela traz duas condições: perfeição e durabilidade. E nada nesse mundo dura para sempre, e nada aqui é perfeito. As pessoas nos decepcionam, as coisas acabam, os bens materiais não duram para sempre. A perfeição e a durabilidade que a nossa vontade humana deseja, só a eternidade pode nos dar. Então João da Cruz morreu aos 42 anos cantando isso. Não morro, entro na vida. A morte é um doce encontro. Então, aquele que vive coerentemente, como o padre disse, né, em estado de graça, com a vida em dia, não vai ser surpreendido pela morte. Porque é aí sim que começa a vida. Então nós vamos encerrando assim o programa PHN. A banda já pode ir se posicionando aí, o Ney fazendo já um fundinho para a gente rezar. Nós vamos rezar, porque essa vida, irmão, irmã, ela é uma preparação para a vida eterna que nós somos chamados a viver. E nós precisamos nos preparar bem nessa terra. E durante essa terra, às vezes, pode acontecer essas lutas, as dificuldades, as partidas. Uma coisa a gente tem certeza nesse mundo: todos nós, em um determinado momento que só Deus conhece, todos nós vamos ser chamados a passar desta vida para a próxima vida. A nossa alma, ela é eterna, e a nossa vida aqui vai determinar onde será essa eternidade. Por isso, tendo isso em mente, nessa vida nós precisamos nos preparar bem, e a morte, ela é inevitável. Talvez você pai, você mãe, talvez você que perdeu um amigo, você precisa se reconciliar com Deus, porque a morte não veio de Deus. Deus não queria a morte. E se nós estamos passando por essa vida, é para a gente se preparar para viver aquilo que Deus sempre quis que nós vivêssemos: a eternidade com Ele. Será que você não precisa se reconciliar com a vontade de Deus? Será que você não precisa se reconciliar com Deus? Será que você não precisa deixar o seu coração agora abandonado na vontade de Deus? Nós vamos cantar essa canção e nós vamos rezar. E o refrão dessa música, ela diz assim: o adeus sempre vem, e de tudo Deus tira um bem. E você? Será que você tem aproveitado o tempo que te resta para amar? Será? Então essa canção, ela foi escrita para que tantas e tantas pessoas que perderam alguém, assim como eu também perdi o meu pai quando eu tinha 2 anos de idade, e que a gente não tem resposta para isso. Meu pai morreu num acidente de moto, e tantas coisas, tantas perguntas nos vêm, mas permanece essa pergunta dentro de nós: será que eu tenho aproveitado o tempo que me resta aqui para amar a Deus, amar o outro? Escuta, e vamos nos reconciliar com a vontade de Deus na nossa vida. Parei de andar, pesou demais em mim. Você partiu e a dor não dá pra explicar. E agora os meus dias ficam mais vazios sem você aqui. Saudade vem, é tão difícil amar, falar, ouvir. Você me ouvia muito bem. Estou calmo, pois eu sei que é
aproveitei cada momento do seu lado, o seu jeito de ser, o teu jeito tão simples de ser, me marcou. Um pedaço de você está em mim. O adeus sempre vem, mas de tudo Deus tira o bem. E você, será que você tem aproveitado o tempo que te resta para amar? Vamos abrindo nosso coração agora e deixando o Espírito Santo agir em nós. Venha, Senhor, curando o nosso coração dessa saudade, dessa pessoa que se foi, desse momento difícil, desse trauma, desse acidente que talvez você tenha passado. E diferente do William, talvez você traga sequelas e hoje você é revoltado com Deus, revoltado com as coisas. Senhor, vem curando o nosso coração. Esse mundo é uma passagem, nós estamos aqui nos preparando para a eternidade. Por isso, Senhor, vem curar o nosso coração de todo o trauma causado pela morte, pelas dificuldades passadas aqui. Vem, Senhor, reconcilia-nos pelo poder do Teu Espírito Santo, reconcilia-nos à santa vontade de Deus que se expressa das mais diferentes formas. Eu te peço, ó Senhor, neste momento, envia o Teu Santo Espírito sobre cada um dos que nos acompanham agora, principalmente aqueles que estão sofrendo, talvez por uma morte de um ente querido, que estão sofrendo sem entender. Eu te peço, ó Senhor, derrama o amor, que é o próprio Espírito, e explica tudo, e ensina tudo. Mostra o Teu amor, e que esse Teu amor possa preencher, ao ponto de cada um for entendendo tudo aquilo que vai acontecendo. E que Teu Santo Espírito possa guiar cada alma à perfeição, à santidade, à salvação. Consola-nos, Senhor. Consola o nosso coração com a força e com a presença do Teu Espírito. Abraça-nos, enxuga as nossas lágrimas. Ajuda-nos a dar um sentido para as perdas, para a morte, para a dor, para o sofrimento. Planta em nós, Jesus, um ardente desejo do céu, um ardente desejo da santidade. Acende em nós a esperança dos céus novos, da terra nova, a esperança da alegria sem fim, a esperança do reencontro, a esperança de ver a Tua face, Jesus. Que vivamos aqui, Jesus, nos preparando para nos encontrar contigo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito de Deus. Vem, Espírito Santo. Vem, solte por uns momentos agora a sua voz no Espírito. Xiniria lavalaria lá. E mesmo ao final desse programa, continua orando no Espírito, porque com certeza o Senhor tem muito a curar no seu coração. O Senhor tem muito a fazer em você, mesmo após esse programa. Obrigado, Senhor, porque tudo é para nos salvar. Tudo que nos acontece é para nos levar à eternidade com Deus, que é o projeto primeiro de Deus ao nosso respeito, a santidade. Obrigado, Senhor. Obrigado, William, por partilhar a sua história conosco. Obrigado, Padre, mais uma vez, sempre juntos, toda a equipe aqui. Deus se paga cada um. Obrigado, meus irmãos, a banda PHN, a galera aqui, os câmeras. E não esqueça, não permitam que pisem na sua fé. Não permita que menosprezem a sua fé, porque é a sua fé em Deus que vai fazer você passar por todos esses momentos de dificuldade e que vai te fazer desfrutar da eternidade com Deus. Não vamos deixar pisar na nossa fé. Deus abençoe a cada um. Sua bênção, Padre. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São João da Cruz, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. O teu jeito de ser, o teu jeito tão simples
que você tenha aproveitado o tempo que te resta para